confusão de ônibus por aqui, ó. E passar por aqui é doideira. Muito ônibus aqui, só tem ônibus grande, até assusta. Não, aí o favelão aqui do caralho, onde eu passei por dentro da favela. Pô, dá medo passar por dentro dessa favela. Porque ela é só com barraco de 4 andares, você fica fechado, não vê nem o céu. E não pode nem olhar pra cima, porque se você olhar pra cima tá a janela da casa das pessoas, você fica com medo de ver bandido, né? Não sei, a minha mente é a mente carioca. Bom dia, mais um dia em Buenos Aires. Passei por dentro daquela comunidade ontem. Cara, é muito assustador. É assustador porque eu não conheço nada aqui. E aqui tem muito ladrão. É porque eles sabem que a gente que passa pra lá é do refúgio, é do albergue. Mas eu presenciei um roubo aqui, tentativa de roubo ao vivo. E é tenso, o albergue é tenso. É briga, ontem teve briga, não deu pra ontem teve briga. Parece que aqui o inferno é controlado, vê que a polícia tá sempre ali. Aqui tem muita polícia perto, mas isso não te dá proteção. Porque você tá no albergue, a lei é lá dentro do pessoal. Eu tô procurando uma pasta, eu achei uma pasta legal por R$10. Por R$10, mas não tem grana pra comprar ela. Aí tem que ficar com essa porcaria de pasta aqui, ó. Quando eu vou na loja ver o preço no telefone, é porque eu não filmei, a menina nem me fala. Fica mandando ir pra outra loja, porque olha pra minha pasta, o Velote é maluco. Porque aqui todo mundo tem pasta cara. Olha a minha pasta como é que tá velha. Mas aqui estão todos os documentos. Bom, vou desligar, hoje tá sem inspiração pra filmar. Amanhã, dia 1º eu pego meu documento. Não, você abre o documento da Argentina, aqui 15 dias eu tô com documento. Agora eu não sei que bota legal, hein? Que bota legal isso aqui, mas... Vou desligar o telefone, que é muito perigoso ficar com o telefone na mão. Tchau. Eu tô a fim de falar. Um pouco. Bom, eu tô passando por esse trânsito caótico aqui, que o trânsito aqui em Buenos Aires é caótico. Mas ontem eu vi aquela coisa hoje no albergue daqui, que vê também o albergue de São Paulo. Aqui é bem parecido com o albergue de São Paulo, é bem estressante, porque aqui movimenta e funciona a linguagem informal. A linguagem informal dele, muita gíria, muita briga. Gente, hoje eu fui sentar numa cadeira, levanta todo mundo da mesa esperando o café para ir para fila. E depois que levanta todo mundo da mesa, todo mundo tá na fila do café e as mesas estão todas ocupadas. Aí os caras que vêm pegando a minha, você levanta na cadeira, entendeu? E vai pegar na sua fila do nosso café. Mas tem sempre um briguento. Aí quando você pega o seu café e vai sentar numa cadeira, tem um que grita lá, essa cadeira é minha. A cadeira é dele, ele levantou. Aí ninguém vai sentar, todo mundo que tá na fila tem sua própria cadeira. Não, isso é procuração de briga. Aí eu fui sentar o outro foi sentar na cadeira, tá ocupada. Tá ocupado por quê? Porque eu tava sentado aí. Quer dizer, ele é o último da fila, imagina, ninguém vai sentar na cadeira. Mas essas são linguagens informais. Se você cair nessa linguagem, você volta, você cai e vai ficar brigando com todo mundo, todo aberto que você vai, começando do zero toda hora. Tem que partir para a linguagem formal, que é aceitar. Aceita a política dele e não entra naquela lei. Aí o que acontece? Hoje, por exemplo, eu fui sentar, hoje caiu pra minha ficha. Eu sentei, passou um cara, essa cadeira é minha. Eu tô sentado nela aí, só que eu tô na fila lá. Aí eu peguei e falei, essa aqui do lado é sua também? Já pra debochar dele, que eu também não consigo ficar quieto. Aí falou assim, nossa, aí tão pouco, sou tão pouco. Então eu tô traduzindo pro português, tá? Tá aqui em espanhol. Naquela que eu falei em espanhol. Aí ele falou... Ele saiu com a fila, só que chegou um outro cara, claro, pegou com todo direito, pegou o copo de café dele, o pão e sentou na cadeira do meu lado, na cadeira dele. Aí depois ele veio e falou, obrigado por ter tomado conta da minha cadeira. Eu falei que a cadeira, rapaz, o cara dá vontade de tomar tendo cu, mas como eu não sou tão bom de pau, eu nem vou fazer isso. Continuei olhando pro meu café e tomando, nem liguei. Chegou outro, pediu cigarro, ele eu não compreendo. Essa resposta serviu pra ele também. Deixa eu falar uma coisa pra você, principalmente minhas filhas. E você que é jovem,
existe uma coisa chamada, até no Rio de Janeiro, Manaus, na favela de Manaus, favela de Florianópolis, São Paulo, nos bairros, mentes comuns. Existe a linguagem formal e a linguagem informal. O que é a linguagem informal? Deixa eu ver o tempo. A linguagem informal é aquela que você aprende no seu bairro, com gira, palavrão, a mulher só fala em peru, o homem só fala em buceta, aquela coisa de adolescente, né? Eu vou comer quem, peguei quem. Isso tudo é linguagem informal, gente. Todo lugar tem isso. Qualquer país aqui que eu viajo tem isso. Linguagem informal dos lugares. Pode parecer diferente, só o idioma, mas a linguagem é mesmo. Quando você vê num trabalho aqui essas pessoas andando, isso aqui é tudo linguagem informal. Não tem linguagem informal. No meio deles tem muitos com linguagem formal, mas a maioria é linguagem informal. Fala tudo que fala no carioca, o que os carioca falam no morro. Essas pessoas falam aqui no albergue, falam aqui nos trabalhos. As mulheres se reúnem uma com a outra, como mulher, mas uma conversando com a outra, porque uma tá pegando a outra, uma é lésbica. Isso é tudo linguagem informal. Quando você passa para a linguagem formal, já você tem que eliminar palavrões, gírias, sentimentos baratos, emoções pequenas que te dominam, que te mantêm apegado ao seu bairro. Você começa a penetrar no universo da linguagem formal, ou seja, você começa a ficar mais bem educado, mais bem simplificado, alma equalizada. Então o que você faz? Você começa a ficar melhor na comunicação e também você dispensa as comunicações de baixo escalão, as coisas mais densas, que é, por exemplo, você não entra num bate-boca daquele. Ontem a porrada comeu no quarto de albergue porque um achou que a câmera dele era loucura, porque os funcionários do albergue, eles que mandam a cama, você vai dormir, mas porque os moradores de rua, eles entram no dominar um ou outro, como estou falando da cadeira. Eles tentam levar para dentro do albergue a política informal deles de favela. Querem dominar vocês são como bicho, eu sou bicho também. A gente vai deixando de ser bicho com o tempo, entendeu? Então, a linguagem informal, ela vive no meio dessas massas. Depois a pessoa vai saindo para a linguagem informal, aí começa, por exemplo, você é carioca, sai da favela. Você não fica falando, caralho, você é nóis, demorou, vou fuder, que isso, aquela. A mulher fala, eu quero muita pica, entendeu? Então o que quer dizer? Fugir com 4. Quando a mulher, o homem sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, também tem a linguagem informal. Se você for ficar mergulhando na linguagem informal de todos os lugares que você vai ficar favelado para favela. Você nunca vai sair. Você pode rodar o mundo, mas você vai ser linguagem informal. Quando você vai para a linguagem formal, você já vai, por exemplo, de uma favela do Rio para São Paulo, já começa a frequentar centro de São Paulo, já começa a frequentar outros ambientes, mudar de trabalho, parar de falar palavrão, parar de falar coisas de baixo escalão, e você começa a penetrar na linguagem formal. Agora eu vou te contar o que acontece quando você penetra na linguagem formal, que você continua penetrando também em lugares de linguagem informal. Você cria conflito. As pessoas de linguagem informal percebem que você é formal. Você é formal na maneira de se vestir, você é formal, você começa a sair do vício, você sai. Emoções têm vícios. Onde tem emoção tem vício. Tá bem? Onde tem uma consciência já sai o vício. Então você começa a. Quando você tem linguagem formal, você também é formal. Entendeu? Você começa a falar melhor, falar menos, conseguir penetrar em maiores consciências mais altas. Você consegue. Deixa eu ver o tempo. Então, no mundo de favela, de bairro, de cadeia, no mundo de albergue, no mundo de refúgio, no mundo de. Tem lugar que é tão louco a linguagem informal. Olha o que é linguagem informal, que não é um padrão. No Uruguai, o nome de albergue é refúgio, essa é linguagem informal, entendeu? Na Argentina é parador, no Brasil é albergue, entendeu? Então isso tudo é linguagem informal. Aí você vai para a linguagem formal, você então qual é a linguagem informal para o nome de tudo isso? Tem que se criar, porque se você entra na linguagem formal, você não está mais em albergue, amigo. Então você não tem que ficar criando, você está entendendo? Eu estou dizendo, criando um nome formal para essas coisas que é informal. Tem coisas que é do mundo formal e tem coisas que é do mundo informal. É claro que tem coisas que penetram os dois mundos, você. Pelo que as coisas do mundo informal
elas não precisam ser traduzidas para o mundo formal, elas precisam ser eliminadas, entendeu agora? Quando você entra no mundo formal, você sai do albergue, sai do refúgio, sai do parador. Então, a mesma coisa é a mentalidade da pessoa. Ela muda. Se você quer evoluir e sair do mundo formal, mas acho que não é isso que eu quero falar, não. Eu quero continuar falando sobre o mundo informal. Existe, por exemplo, o que eu vejo aqui, acho que eu já falei demais, deixa eu ver aqui, deixa eu filmar um pouco. Relógio de Buenos Aires, acho que eu perdi o foco do que eu tava falando. Hoje está tão diferente aqui, gente, que isso aqui costuma estar lotado. Eu estou estudando isso com o meu subconsciente. Aí eu parei de pensar no que eu estava falando. Só tem essa menina vendendo aqui, essa menina vendendo um lanche, e eu estou querendo vender alguma coisa aqui. Eu estou falando esse pensamento, mas esse espaço vazio, isso aqui está lotado. Eu quero vender uma parada para mim aqui. Mas sobre esse negócio de linguagem formal e informal, eu ando notando que se você... Eu estou conversando com as meninas lá do trabalho, quando você lida com linguagem... o que eu quero falar, voltei. A linguagem formal, é isso? Agora eu levei o raciocínio. A linguagem informal, você circula por toda a Argentina, você não sai dela. A linguagem informal, você vive a vida inteirinha no Rio de Janeiro. Você é carioca da gema. Quando você pega a linguagem formal, você já... peguei o espírito. Você sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, lembra do que eu estava falando? E você começa a Amazônia, aí você começa Minas Gerais. Você é um carioca que viaja. Aí as pessoas olham para você, já vê que você não é informal. Você não é um carioca da gema mais, você já é um brasileiro. Porque você adquiriu a linguagem formal. Você tem uma forma melhor de se apresentar. Você não é informal. Então você não é gíria, você não é palavrão. Você não vai chegar aqui no consulado da Argentina e ficar falando porra, me dá isso, porra, me dá aquilo, caralho, demorou, arrumei um emprego. Você não vai falar isso, porque você vai estar postando uma linguagem informal. Isso vai ser muito medíocre. Você pode perder o emprego no segundo dia e pode voltar para o albergue, para a cadeia. A linguagem informal, onde moram os vícios, as drogas, você pode muito bem cair. Cair, que eu quero dizer, é cair no sistema. Então você tem que sair da linguagem informal. A linguagem informal te coloca, por exemplo, vou pro centro. A linguagem formal, por exemplo, te faz viajar por todo o país sem mergulhar no informal. A linguagem informal, por exemplo, quando você sai do país, que nem eu saí, você vai no consulado da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, vai viajando por capitais. As pessoas vão te tratar com respeito porque você é formal. Às vezes muita gente fica chateado, muita gente, colega de albergue, que acha a gente metido. Mas por exemplo, eu viajo pelo país, pelo Brasil, eu viajo pela América do Sul. Então tem que ser informal, tem que ser formal. Não posso ser informal. Eu estou disfarçando porque a pessoa começa a olhar para mim com vergonha. Deixa eu parar o vídeo, tem 13 minutos. Aí depois eu continuo. Então meu assunto era esse, fechar o assunto com isso. Eu tenho uma linguagem formal, pelo que vivo no mundo de linguagem informal. Isso cria uma antipatia, cria uma retração. Então é uma coisa que eu ando aprendendo. Com a linguagem formal, eu vou viajar a América do Sul toda e vou para a Europa. Mas se eu ficar com a linguagem informal, eu não consigo sair. Por isso que é difícil a gente ficar se relacionando muito com o albergue. A gente fica olhando as coisas que acontecem lá dentro e fica como se fosse um espírito já diferenciado. Então é isso que eu quero dizer. Hoje eu aprendi uma coisa e ando aprendendo muito sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Então se vocês quiserem melhorar o seu conceito interno, melhorar como pessoa por dentro, procurem avaliar isso que vocês são, a linguagem formal e a linguagem informal. E tentem sair da linguagem informal. Para você evoluir como ser humano, para você crescer, você tem que usar a linguagem formal. Eliminar os vícios ruins, eliminar os palavrões, eliminar as coisas sujas, melhorar a sua alma, equalizar, simplificar a alma e passar a usar a linguagem formal. Aí você vai muito mais longe. Eu já estou dizendo isso para minhas duas filhas, Daiana e Juliana. Muito obrigado, bom dia.